Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo de volta aí. Estamos aqui na nossa terceira parte da nossa aula número 6 do módulo básico Sacramentos. Meu nome é Valdir e esse aqui é o nosso canal, Formação Continuada na Fé Católica. Estamos falando agora sobre a Eucaristia. Como eu falei, estamos na nossa terceira parte, tá? Igual a saga do Senhor dos Anéis, hein? Tá cumprida essa aula, hein? Mas tá bom, né? Se vocês estiverem gostando, trazendo aí com muito carinho, com muito amor, todo esse conhecimento para todos nós podermos compartilhar, porque da mesma forma que alguns estão relembrando, outros estão aprendendo, e eu aprendo duas vezes porque eu estou estudando também para relembrar muitas coisas para poder passar para vocês. Então, é um prazer poder estar fazendo esse trabalho aí. E agradeço a todos que estão acompanhando, quem está dando retorno aí também. Muito obrigado. As dúvidas podem colocar lá no canal, que em tempo oportuno irei respondê-las, tá? Quiserem, comentem, compartilhem e vamos divulgar a nossa fé, ok? Vamos iniciar então assim. Com devoção te adoro, latente divindade, que sob essas figuras te esconde na verdade. Meu coração de pleno, sujeito a ti, obedece, pois que, em te contemplando, todo ele desfalece. A vista, o tato, o gosto, certo jamais te alcança. Pela audição somente te creem com segurança. Creio em tudo que disse de Deus Filho, o Cordeiro, nada é mais verdade que tal voz verdadeiro. Estaremos então reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, dando continuidade aqui aos sacramentos da iniciação cristã, falando sobre a Eucaristia, nós vamos falar agora sobre transubstanciação. Eu vou dar uma lida aqui no número 1376 do Catecismo da Igreja Católica. Ele diz assim: o Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar, abre aspas, por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na Igreja esta convicção que o Santo Concílio declara novamente. Pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão transubstanciação. Fecha aspas. Meus irmãos, o que significa? A transubstanciação não é nada mais, nada menos do que a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Quando nós pegamos a oração eucarística número 2, que é muito conhecida de quem frequenta a missa, para quem não conhece aí o que é oração eucarística, na próxima fase em que vamos falar sobre liturgia e missa, eu vou explicar melhor, tá legal? Mas por enquanto vou falar aqui da oração eucarística número 2, que ela fala o seguinte: em que momento que acontece a transubstanciação? No momento da celebração, quando o padre, o celebrante pega as oferendas e ele fala, né? Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Que é exatamente essa cena, né, essa fotografia que o Papa Francisco está celebrando, ele acabou de dizer essas palavras. Então, nesse momento, encontra-se o nosso milagre, o milagre da nossa fé, a presença real de Cristo pela transubstanciação. Ele está presente totalmente no corpo, presente totalmente no sangue. Ele é o Filho de Deus que se fez homem e tão grande, mas tão grande, que só com a sua grandeza se fez pequeno, um pedaço de pão. E no outro momento, quando é realizada a consagração do vinho, né, com o cálice, aí continua a oração eucarística. Ela diz o seguinte:
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Então, no momento da celebração e nesses dois pontos, na consagração do pão e na consagração do vinho, acontece o milagre da transubstanciação. Então, mas onde posso ver um milagre? Nossa, preciso de sinais. Meu irmão, vá à missa. Todos os dias tem missa. Então, todos os dias o milagre acontece. Mas depende da nossa fé. Nós que acreditamos, nós que temos fé no nosso Cristo, aí está a nossa fé. O nosso Senhor Jesus, o Verbo encarnado, que se deu em forma de pão para que possamos estar junto com Ele, comungando a vida eterna. A comunhão, meus irmãos, é o alimento espiritual. Tudo bem? Então vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Olha só o que diz o nosso próximo slide. Presença real de Cristo. Então, qual é a principal diferença do catolicismo para as outras religiões cristãs? Com a Revolução Protestante, iniciou-se o questionamento da presença real de Cristo na Eucaristia. Né? Isso aqui, para quem não sabe, nunca viu, isso aqui é um ostensório, que é o nome onde colocamos a hóstia, do lugar onde colocamos a hóstia consagrada, por isso que é o ostensório. Então, essa hóstia consagrada, quando é colocada no ostensório, é a presença do Deus vivo, é Jesus Cristo que está ali na hóstia consagrada, tá? Então, ele está ali na sua presença real, corpo e sangue, alma e divindade. E é por isso que a igreja toda quinta-feira ela é destinada para a adoração do Senhor. Todas as quintas-feiras, né? Assim que terminar esse período que estamos vivendo, todas as quintas-feiras haverá adoração ao Santíssimo Sacramento. Tudo bem? Então, meus irmãos, quando vocês virem uma hóstia consagrada, é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo que está ali. Essa é a nossa fé. É por isso que nós vamos às celebrações, vamos às missas, é por isso que comungamos, porque é o Cristo vivo que se faz presente in memoriam. Como eu já disse antes, não a lembrança, mas o memorial, fazer-se presente hoje o que aconteceu há mais de 2000 anos. Então, na hora que o padre faz a consagração, é o próprio Cristo que está ali conosco, nos dando a conhecer para comungarmos o seu corpo e o seu sangue. Ok? Então, meus irmãos, você que está aí afastado, você que não vai à missa há muito tempo, você que não confessa, essa é a hora, hein? A gente está aqui aprendendo para isso. Você que está vendo, que não é católico, que duvida, que não sabe, né? Não sabe porque ninguém nunca te falou isso, você nunca teve esse conhecimento, pois eu estou te dizendo, aí está, ó, aí está o Cristo vivo. Seu corpo, seu sangue presentes no meio de nós. Amém? Meus irmãos, agora nós vamos falar sobre os frutos da comunhão. Os frutos da comunhão nós podemos ver lá no Catecismo da Igreja Católica a partir do número 1391. Aqui, ó, no número 1, aumento da nossa comunhão com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz como fruto principal a união íntima com Cristo Jesus. O que o alimento material realiza no corpo, a Eucaristia faz com o espírito. A Eucaristia conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Aqui, ó, separação do pecado por meio da comunhão.
O sangue do Senhor é derramado pela remissão dos pecados. Por isso, a Eucaristia não pode unir-nos a Cristo sem purificar-nos ao mesmo tempo dos pecados cometidos e sem preservar-nos dos pecados futuros. Nós temos aqui também o apagamento dos pecados veniais. Para quem não lembra, pecados veniais são aqueles chamados pecadinhos. Mas olha só, não tem pecadinho e pecadão não, é tudo pecado. Tem os pecados veniais, que são os leves, e os pecados mortais, que te levam direto para o inferno. Brincadeirinha. Não, brincadeira não, é verdade. É por isso que a gente tem que se confessar, beleza? Então, ele causa a Eucaristia, né, o fruto da comunhão, causa também o apagamento dos pecados veniais, né? A caridade na vida diária tende a diminuir e a esfriar. A Eucaristia fortalece essa caridade. Ao dar-se a nós, Cristo reaviva nosso amor e nos torna capazes de romper as amarras desordenadas com as criaturas e de enraizar-nos nele. Tudo bem? E a Eucaristia, meus irmãos, a Eucaristia, ela faz a igreja, porque a vida em comunidade é um dos caminhos do querigma, tudo bem? Aqueles que comungam se unem a Cristo e a todos os fiéis, formando assim um só corpo, a igreja. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Olha só, nós somos o corpo de Cristo, nós somos parte da igreja, a igreja celeste. E temos também, como frutos da comunhão, compromisso com os pobres. É necessário, para receber a Eucaristia, reconhecer o Cristo nos mais pobres. São João Crisóstomo recordou que aquele que assim não procede desonra o sacramento, pois Deus te libertou de todos os teus pecados e te convidou para esta mesa. E tu, nem mesmo assim, te tornaste mais misericordioso. Olha aí, hein, pessoal. Agora ele tomar uma vergonhazinha na cara aí, ó. Se tornar mais misericordioso. E o compromisso com os pobres é o seguinte, não é ficar dando esmola, não é ficar fazendo coisas só por fazer, tá? O compromisso com o pobre, ele nasce a partir do princípio que você vê no pobre, no irmão, o Cristo. E se você faz aquilo por amor a Cristo, vendo naquele pobre, naquela pessoa que necessita o Cristo, e você faz isso por amor, essa é a grande diferença, tudo bem? E aqui nós temos a Eucaristia e a unidade dos cristãos. Por que a unidade dos cristãos? Com as divisões que ocorreram ao longo desses 2000 anos de cristianismo, muitas comunidades deixaram de participar do banquete comum. Como assim? Os protestantes eles não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia, né? Então, os orientais, eles conservaram todos os sacramentos. Eles mantêm a celebração fervorosa da Eucaristia. Em certas circunstâncias, é até possível a comunhão mútua, ou seja, católicos receberem a Eucaristia em igrejas orientais, como a ortodoxa, e orientais receberem a Eucaristia em igrejas ocidentais católicas. Mas os filhos da reforma não, eu falo que é revolta protestante, que não conservaram os sacramentos da ordem, apesar de não terem sacramento, fazem memória na Santa Ceia da morte e da ressurreição do Senhor. Professam que a vida consiste na comunhão com Cristo e esperam a sua vinda gloriosa. Mas a principal diferença, meus irmãos, é que eles não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia. Eu falei aqui sobre os orientais. Eu tenho intenção também de falar para vocês um pouco sobre o Código de Direito Canônico, e no Código de Direito Canônico ele expressa perfeitamente aí a diferença entre a Igreja Latina e a Igreja Oriental. Para quem não sabe, a Igreja Oriental ela também é católica e está em comunhão com o Papa, mas isso aí merece muita explicação, que é para não causar confusão na cabeça de vocês. Então, quando eu estiver falando lá sobre Código de Direito Canônico, num outro módulo,
Aí eu explico melhor, tá? Só continuar acompanhando o nosso canal aí, que tudo vai dar certo e vamos chegar lá com a fé de Deus, ok? Vamos parar por aqui. Olha eu aqui de novo. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Olha só, essa aqui, ó, é uma sugestão de leitura. Isso aqui é o quê? É uma carta encíclica, o nome dela é Eclésia de Eucaristia, do Sumo Pontífice João Paulo II. Então, ela fala sobre a Eucaristia e a relação da igreja. Olha, é fininho, deve estar custando aí por volta de uns 12 a 15 reais. E vocês também podem baixar no site do Vaticano. É só escrever lá, Eclésia de Eucaristia, que vocês conseguem ler por PDF, tudo bem? Essa é a sugestão de leitura desse módulo, né, falando sobre a iniciação cristã e sobre a Eucaristia. Olha aí, pessoal, vamos ter um bônus, hein? Deu tempo aqui. Então, vou falar sobre o milagre eucarístico. O que é o milagre eucarístico? É todo fenômeno que acontece quando o celebrante vai fazer a consagração e o pão se transforma na carne, em carne mesmo, um pedaço de carne verídico ali, e o vinho se transforma em sangue. Não é mágica, não é feitiçaria, é um milagre. Então, eu vou falar para vocês aqui sobre um milagre muito antigo, que é o milagre eucarístico de Lanciano. Como que é essa história? Numa manhã de domingo, na cidade de Lanciano, na Itália, ao celebrar a missa, um monge de São Basílio questionava interiormente o sacramento da Eucaristia e a transubstanciação do pão e do vinho. No momento da consagração, era meados do século VIII, eis que o pão se transformou em um pedaço de carne humana e o vinho em pequenos fragmentos de sangue coagulado. Este é o mais antigo milagre eucarístico que se tem notícias, e até hoje, 13 séculos depois, milhares de fiéis ainda se aproximam do altar da igreja de São Francisco em Lanciano para ver com os próprios olhos a hóstia carne, que apresenta uma coloração ligeiramente escura, tornando-se rósea quando iluminada pelo lado oposto, e o sangue de cor terrosa coagulado em 5 fragmentos de forma e tamanhos diferentes. Então, as relíquias elas são conservadas em uma custódia de prata, que é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui, tá vendo? Ó. Isso aqui. Em uma custódia de prata para a hóstia e uma ampola de cristal de rocha para o sangue, ó. Custódia e aqui é a ampola. Em 1970, a Igreja Católica autorizou o estudo das relíquias e o doutor Odoardo Linoli, chefe de serviço dos hospitais reunidos de Arezzo e livre docente de anatomia e histologia patológica e de química e microscopia clínica, assessorado pelo professor Ruggiero Bertellin, atestaram a vericidade da carne e do sangue, ou seja, esse doutor Eduardo aí era das galáxias, né? Porque eu nunca nem tinha ouvido falar dessa especialidade dele aqui. Enfim, os resultados do seu estudo impressionam. Vamos lá, vou citar aqui, ó. A carne é carne verdadeira, o sangue é sangue verdadeiro, a carne seria do tecido muscular do coração, contém em seção o miocárdio, endocárdio, o nervo vago e, no considerável espessor do miocárdio, o ventríloco cardíaco esquerdo. A carne e o sangue seriam do mesmo tipo sanguíneo, AB, e pertencem à espécie humana. No sangue teriam sido encontrados, além das proteínas normais, minerais cloreto, fósforo, magnésio. E as proteínas observadas no sangue teriam sido encontradas normalmente fracionadas em porcentagem a respeito da situação seroproteínica do sangue vivo normal, ou seja, é sangue de uma pessoa viva. A conservação da carne e do sangue, deixados em estado natural por 12 séculos e expostos à ação de agentes físicos, atmosféricos e biológicos, constituiria um fenômeno extraordinário.
Outro fato interessante é que os 5 fragmentos, ao serem pesados, têm exatamente o mesmo peso, não importa a combinação com que se pese. Por exemplo, tanto faz pesar 1, 2 ou todos os fragmentos juntos e eles têm o mesmo peso. Então, meus irmãos, esse aí é o milagre de Lanciano. Quem puder, procura depois aí sobre os milagres eucarísticos. Então, meus irmãos, quero agradecer a todos. Foi muito bom aí estar com vocês nessa terceira parte da nossa aula número 6, falando sobre a Eucaristia. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde, nos ilumine, nos proteja. Vejo vocês aí na próxima. Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Até a próxima, meus irmãos.